Então aqui agora a gente vai então para o nosso Community Café. Pronto. Então aqui a gente tem a nossa cafeteria, como a gente, né, tinha deixado aqui da última vez. E o que a gente vai fazer hoje, a gente vai basicamente colocar alguns assets no lugar. E eu também vou explicar para vocês um pouco de como que eu gosto de trabalhar quando eu tenho assets para poder colocar, coisas assim, que eu acho que é um processo que funciona bem, é um processo que funciona legal para todo mundo, que vocês podem tentar e ver se funciona para vocês, certo? Mas então aqui a gente tem o nosso café, né? Tudo realmente, tudo assim, não mal feito, mas tudo, né, provisório, porque a ideia aqui, como a gente lembra, era só ter meio que colocado as coisas para ter uma noção de lugar, de onde que tudo ia ficar, certo? Para depois sim a gente vir com os assets e populando essa experiência aqui, certo? Então aqui eu já coloquei alguns assets antes, tá? E eu vou explicar para vocês como que eu gosto de trabalhar com isso. Primeiramente, eu gosto de ter o que eu chamo de Asset Land, tá? Que é um lugar aqui na experiência onde a gente vai ter todos os assets aqui um pertinho do outro, né? Então aqui eu já tenho algumas coisas que eu importei e aí eu posso facilmente, quando eu começar a decorar as coisas, eu posso vir aqui e falar, pô, eu preciso de uma cafeteira em tal lugar. Eu venho, eu duplico e boto a cafeteira no lugar, certo? Então isso daqui é por isso que eu gosto de ter essa Asset Land. Fica tudo fácil, eu gosto de separar tudo aqui em tipos de coisa, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, as coisas de iluminação, certo? Então eu tenho as lâmpadas, aqui eu tenho, né, detalhes pequenos, então a moca, uma caneca aqui que... Ok, tem uma caneca com um líquido vermelho, não tinha prestado atenção nisso. O nosso copinho, né, de papel, a gente tem aqui também, né, um dispenser de café aqui, enfim, a gente tem, né, tudo separado aqui, certo? Por partes. Então, é isso. Eu tenho algumas coisas importadas aqui, mas eu também vou importar algumas coisas para vocês, para poder mostrar para vocês uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo assets simples, né? Ou então quando eu tenho que fazer muitos assets e eu não tenho tempo de fazer textura para tudo. Aqui, se vocês forem ver, não sei se dá para perceber, mas tudo ele está utilizando material e cor e textura, tudo da própria Roblox, certo? E como que eu faço isso? Bom, se a gente vier aqui no Blender, o Blender está na outra tela, se a gente vier aqui no Blender, certo? Aqui eu tenho os assets, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o Push Apply. E eu tenho vários assets aqui e eu separei eles basicamente por cor e material. Então vou usar isso daqui de exemplo, certo? Eu tenho essa parte grande aqui, que é um material de metal vermelho, que se a gente for vir aqui no estúdio, é basicamente esse material vermelho aqui, certo? Esse vermelho vinho, vermelho bem forte. Aqui eu tenho separado também essa parte que é um metal realmente prateado, né? Um bagulho meio de aço assim. E aqui essa parte que também é um metal mais prateado, assim, um prateado diferente desse daqui, certo? Então, gosto de dividir isso daqui tudo por mesh para poder facilitar na hora de eu colocar as coisas na Roblox. Então, aqui também está tudo dividido, né? Tem a parte principal, essa parte aqui que é de outra cor, tem isso daqui tudo. E tudo isso daqui eu gosto de nomear. Então, essa parte aqui, por exemplo, tá máquina grande metal, porque essa daqui é a máquina grande e a parte de metal dela. Aqui, por exemplo, a máquina grande detalhe, porque é um metal de detalhe e assim por diante. Então, tudo aqui, se vocês forem ver, vai estar separado tanto por cor quanto por material, certo? Então, é assim que eu gosto de trabalhar fazendo essas coisas. E por que eu faço isso? Vamos utilizar isso daqui de exemplo, certo? Então, aqui eu tenho uma mesa, ok? E uma cadeira, na realidade, eu vou usar essa daqui de baixo. Ou não, ou sim. Aqui, sim. Tá meio bagunçado aqui meu Blender, mas ignorem isso, certo? Aqui eu tenho, então, a mesa, certo? E a mesa, eu vou separar ela em algumas partes também. Eu quero ter uma parte aqui para essa perna aqui, certo? Então, para essa parte, para essas duas pernas, uma para essas duas pernas e uma para a parte de cima. Por quê? Porque eu vou utilizar um material de madeira, certo? O material de madeira, ele tem como se fosse uma direção. Então, se eu aplicasse o mesmo material nessas duas mesh, a madeira aqui nessa parte, ele ia ficar vindo para cá, assim, certo? Só que nessa parte aqui, ela ia continuar aqui, e aqui ela talvez não encaixasse do jeito que eu quisesse, que eu queria. Então, separei justamente por causa disso, para poder ter um controle melhor
da madeira quando eu fosse colocar o material. E aqui em cima eu vou utilizar um material de madeira diferente, eu vou utilizar o plank, certo? Então aqui a gente tem então a mesa redonda e as duas pernas. A mesma coisa aqui para o banquinho, certo? A gente tem um material aqui para essa parte acolchoada, um material aqui para a parte das costas, um material aqui, para a parte de madeira, ok? E aqui o pires, né? Os pires e as canecas, elas utilizam o mesmo material porque ela é algo único, né? Então beleza. Depois que a gente tem todos os assets do Blender, a gente pode exportar tudo. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, na realidade. A gente pode selecionar isso tudo, vir aqui em File e exportar, né, como FBX, e exportar tudo em um asset pack só. Eu gosto de nomear meus asset packs. Então, o primeiro é aquele que está lá na esquerda, e esse segundo foram esses aqui que eu deixei separado para a gente fazer junto. É importante, quando eu estiver fazendo isso, que você selecione, né, os que você quer exportar, e aqui na direita você ative a opção Selected Objects, que vai permitir que você exporte só o que está selecionado, senão você exportar a cena toda, ok? Depois disso, é importante que aqui na escala você coloque 0.01, que isso vai fazer com que quando você coloque isso daqui dentro do estúdio, ele já fique do tamanho apropriado. Isso levando em consideração que você tem utilizado, né, um dummy aqui para poder modelar as suas coisas, certo? Então agora sim, se a gente vier para o estúdio, a gente pode fazer essa importação vindo aqui no View, Asset Manager, e aqui a gente clica nessa setinha do Book Import e a gente vai ter aqui os assets e o Asset Pack 2 abrir. Eu gosto de desmarcar essas coisas aqui e dar um Apply All, certo? E aqui ele vai importar todas essas coisas. Por algum motivo... não, ok, tá aparecendo sim. E ele vai importar tudo isso daqui pra gente. Quando terminar, eu mostro pra vocês o próximo passo. Mas é realmente só esperar aqui agora, certo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pronto, tá completo. Ele vai aparecer tudo aqui no Recently Added. Você pode clicar no primeiro, segurando o Shift, clica no último, ele vai selecionar tudo, e com o botão direito você vai em Insert with Location. O que isso daqui faz? Ele vai inserir tudo que a gente importou na mesma localização, na mesma posição que ele estava no Blender, certo? Então, é bom para, por exemplo, isso daqui, que é um asset todo junto, que ele venha na mesma posição do Blender, porque daí a gente não precisa depois se posicionar no estúdio. Aqui a gente tem um pequeno problema, que eu esqueci de ver aqui no Blender, mas que foi aquilo que eu tinha mostrado para vocês no episódio de Blender de orientação de face, né? Então, aqui elas estão com as faces... Deixa eu só aplicar a transformação, que às vezes pode ser a escala. Não, realmente não é. Mas aqui essas partes aqui elas estão vermelhas, certo? Então a gente pode vir aqui, dar o Shift N e trocar isso daqui, ok? Então a gente pode vir aqui, selecionar esse daqui e exportar só a cadeira. Então, cadeira... Ups, tô com o caps. Cadeira Hotfix. Eu chamo de Hotfix, que é para eu saber que é só um reupload, né, de coisas que vieram bugadas. Então aqui a gente pode só deletar a cadeira, vir aqui e reimportar a cadeira Hotfix. E a gente importa de novo. E tá aqui. Agora ela deve estar funcionando perfeitamente. Insert with Location. E aqui está a nossa cadeira funcionando perfeitamente, certo? Então agora a gente vai organizar a nossa Asset Land, ok? Então vou pegar aqui as partes que são, né, de mesas e cadeiras. Eu vou colocar tudo aqui junto. É importante, depois que a gente importe, que a gente agrupe as coisas. Então a gente seleciona tudo e dá Ctrl G. E eu vou colocar aqui tudo aqui. E vou renomear esses assets para eu poder manter minha workspace organizada, certo? Então aqui eu vou chamar de mesa redonda, ok? E aqui eu vou chamar de banco. Banco, é isso. Ok? Aqui a gente não precisa agrupar, então aqui eu só vou nomear Cadê o nome? Tá aqui. Aqui eu vou chamar de caneca pequena, certo? Eu acabei mudando o texto do negócio. Vou colocar aqui, cadê? Plastic. Aqui eu vou chamar de... Por que o nome tá aqui embaixo? Não lembrar deles aqui embaixo. Não sei mais digitar. Pires quadrado. E aqui eu vou chamar de pires redondo. Pires redondo, certo? Então aqui a gente vai manter a workspace organizada.
Aqui a gente vai colocar junto, então, desses modelos, ok? E aqui são as coisas, né, mais pequenininhas. Então, vou deixar tudo aqui pertinho um do outro. O que mais a gente importou? A gente tem aqui, então, os dispensers de comida, né? Coisa tipo, o café, onde vai ficar aqui, às vezes, uns pedaços de bolo, cookie, aqui, mano, uns burgão, umas coxinhas, né? Essa parada aqui fica quente. Aqui a gente tem, né, as máquinas de café e coisas de estrutura aqui, que a gente vai utilizar depois, e as iluminações. Então aqui agora a gente vai, então, fazer a textura disso daqui, né? Eu vou começar aqui primeiro com esses. Isso daqui a gente pode, como é uma cerâmica, acho que de material de plástico, acho que ele funciona. Acho que a gente só precisa talvez mudar a cor. Botar, não sei qual que será uma boa cor de cerâmica. Outras das coisas meio vermelho, né? Então acho que eu posso botar um vermelho aqui, talvez assim. Talvez colocar um pouco de transparência. Não sei se vai ficar legal. Vamos ver. Ponto 1. Tem um charme aqui, né? Mas não sei se eu quero essa transparência aqui não, na realidade. Acho que eu vou deixar opaco mesmo aqui com 0 e ter os nossos pires aqui dessa forma. A caneca, eu acho que também pode funcionar em plastic. Deixa eu ver se a gente tem um outro material que pode funcionar melhor. O que a gente tem aqui? Uma dica legal quando você está testando material, você pode vir aqui na parte de propriedade e clicar no primeiro. E com a setinha do seu teclado, você pode ir apertando para baixo e ele vai passando de textura em textura para a gente poder analisar e ver o que funciona. Aqui no caso, o concreto funciona até para aparecer algo de cerâmica. Metal não, lava não, diamond não, fabric não, foil não, force field. Interessante para um efeito de vidro, né? Pode ser legal. Gelo não, vidro... vidro funciona um pouco também. Granito não, grama não, terra não, gelo não. A gente pode ir passando aqui. O metal funciona ok também. Neon não, pavimento não, plástico, sal talvez funcione, areia, sandstone. Slate também funciona, parece que fica uma caneca meio suja, né? Não sei. Vamos ver como que fica se a gente mudar de cor, se a gente colocar um vermelho aqui nosso. Dá um efeito legal, né? Pode ser que funcione. Deixa eu ver esses dois aqui, como que fica aqui. Eu coloquei aqui slate. Vamos ver como que isso daqui fica com slate. Material, slate. Não sei se eu gosto. Continuar vendo. Smooth plastic funciona também, pode ser legal. Snow madeira. Talvez para os pires, talvez, não sei. Wood plank não. Aqui eu acho que Smooth plastic pode funcionar. Deixa eu ver como que eles ficam aqui com Smooth plastic. Acho que o Smooth plastic funciona melhor aqui. Essa caneca aqui eu vou botar de Smooth plastic também. Pronto, perfeito. Então assim a gente tem aqui os nossos materiais, né, de forma rápida. Não precisou fazer mapeamento V, não precisou fazer nada. E aqui também a gente pode vir aqui. Essa tampa, a gente vai colocar primeiro o wood plank aqui. E de cor, a gente vai colocar a mesma cor aqui do banco. E aqui esses dois a gente pode colocar wood normal e aqui essa cor. E aqui ó, fica bonitinho a textura da madeira, certo? Ficou certo, mas caso não tiver certo a gente podia fazer algumas coisas aí para mudar. Aqui também a gente vai deixar da mesma cor e colocar wood. E aqui a gente quer deixar no mesmo estilo daqui e botar um fabric. Cadê? Fabric aqui. E aqui atrás a gente vai colocar o mesmo vermelho e botar um fabric. Eu não sei, eu queria deixar esse daqui um pouquinho mais claro só para ter uma diferenciação aqui na cor, para não ficar tudo monótono. Então é assim que eu fiz a textura, né, de todo o resto. Eu fui selecionando as partes e colocando tudo aqui bonitinho. Algo importante de se dizer é que quando a gente faz o import pelo book, se eu vier aqui na parte de Anchor, tá tudo desancorado. Então, o que significa? Que quando eu vier aqui e der um run, então dar um play na experiência, vai tudo cair, porque nada tem Anchor, certo? Então a gente precisa ancorar isso tudo. É sempre importante você lembrar disso quando você está trabalhando aqui com o Asset Manager. Então o que a gente vai fazer é selecionar isso tudo e vir aqui e ancorar tudo, né? Dar um anchor aqui com o nosso F3X. E agora se a gente vir e der run,
as coisas vão ficar todas juntinhas, todas certinhas aqui, ó. Nem tinha percebido que já tinha carregado, porque nada aconteceu. Ok? Então, perfeito. Agora que a gente tem as coisas aqui, a gente vai então se preparar para fazer os nossos coisas aqui. Algo só que eu vou preparar antes é preparar assets que vão ter efeitos nele, certo? Então, por exemplo, a luz. Se eu fosse começar a colocar as lâmpadas, as luminárias lá, sem configurar a luz primeiro, depois eu ia ter que ir uma por uma colocando luz. Isso ia ser trabalhoso, né? Ia demorar um tempo aí. Então, o que eu vou fazer primeiro é vir aqui na lâmpada pendurada. Eu vou vir aqui e vou criar uma parte nova, tá? Aqui. Eu vou colocá-la bem centralizada, pelo menos se eu conseguir colocá-la centralizada ao modelo aqui. Pronto. E vou mudar o tamanho. Eita, eu vou mudar o tamanho aqui para ocupar só esse daqui. Vou subir um pouco. E vou primeiro colocar a transparência para 0. Depois eu vou chamar isso daqui de Light Part, que é para eu saber que essa daqui é a parte de luz. E eu vou vir aqui. Eu tenho um monte de modelo lá dentro que por isso está bagunçado. Mas vou vir aqui e ela está dentro da lâmpada pendurada. Então aqui eu vou pegar o Parent e vou colocar aqui na lâmpada pendurada. E agora ele está dando a lâmpada pendurada. E quando eu for mover o modelo, ele vai mover tudo, certo? Porque agora ele está dentro do grupo também. Dentro dessa Light Part, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma Point Light. E essa Point Light, ela é basicamente uma luz, né? E ela vai iluminar, obviamente, as coisas. Então, Point Light aqui dentro, a gente vai mudar a cor. Aqui eu vou colocar... Deixa eu ver como que tá aqui. A gente vai colocar um laranja meio amarelado. Que eu acho que... Por que tem dois? A gente vai colocar aqui tá, aquilo ali era... Ok, whatever. A gente vai deixar aqui a luz, então, um pouco amarelada, ok? E a gente vai subir também a força dela. Então, o Range, primeiro eu vou colocar em 16. E o Brightness eu vou colocar em 2 e adicionar o Shadow. Esse Shadow aqui, ele vai utilizar, contanto que a gente esteja aqui utilizando o Future no Lightning. Cadê? A gente está usando o Shadow Map. Deixa eu colocar aqui Future. Ele vai fazer a sombra, né, mais realista aqui dos objetos. Então, isso daqui, por exemplo, vai estar... calculando melhor a sombra. E como a gente está querendo fazer algo um pouco mais realista, eu acho que faz sentido isso. Por fim, a gente vem na Light Part e a gente bota a transparência dela para 1. E agora ela parece que nem está aqui. Então, quando a gente mover a nossa lâmpada, a luz vai se mover junto, ok? Eu vou colocar ela aqui, então, perto de onde a gente tinha definido que as coisas iam ser. E a gente vai perceber que ela, na realidade, não vai estar iluminando legal aqui embaixo. Então, a gente vai ter que vir aqui na Point Light e a gente vai ter que alterar a range dela. Então, a range está em 16, a gente pode colocar em 40 e agora sim ela vai começar a pegar as coisas do chão. Então, independente de onde eu colocar aqui em cima, ele vai iluminar o chão, ele vai estar iluminando a nossa cafeteria, ok? Então, é isso aqui, é o primeiro asset que a gente tem que ter com uma preparação prévia, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui para essa lâmpada aqui, certo? Então eu posso só copiar essa Light Part, jogá-la aqui, botar ela centralizada aqui, pronto, e a gente vai colocar ela na lâmpada chique aqui, o parent dela na lâmpada chique, perfeito, e agora quando a gente mover essa lâmpada aqui, vai mover a luz também, ok? Então, isso daqui são alguns assets que a gente tem que ter essa coisa preparada. E eu também, na realidade, vou selecionar aqui a parte de vidro e vou mudar o nome dela para... Cadê? Nome. Eu vou mudar o nome dela para lâmpada. Porque esse daqui eu quero depois fazer um script em que ele pega a lâmpada e quando ela estiver acesa, ele tenha um neon. E quando ela estiver apagado, ela tenha o vidro, né, para dar esse efeito de lâmpada. A mesma coisa aqui, eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte e vou chamar de lâmpada. Por que eu estou mudando o nome? Só para ficar mais fácil de achar depois quando a gente for escrever o script, tá? Porque se tiver tudo aqui, mesh, asset pack, não sei lá das quantas,
coisa aqui vai ser um pouco mais difícil de encontrar quando a gente estiver programando, certo? Então, é isso que a gente tem por aqui das lâmpadas. O resto, não tem nada que a gente realmente queira adicionar algum efeito, então se preparar para a programação. Então, acho que a gente pode realmente começar a popular o nosso cenário, ok? A impressão minha... não, ok, minha câmera ela só está um pouco travadinha, ok. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro deletar essas mesas aqui da lateral e a gente vai colocar as mesas que a gente criou. Então, a gente vem aqui, duplica, e a gente vai colocar elas nas posições que a gente tinha pensado. Então, uma mesa aqui, outra mesa aqui e outra mesa aqui, ok? Eu menti para vocês, tem mais coisas que a gente tem que preparar sim. Eu acabei de pensar nisso. Um banco, um lugar para sentar, ele obviamente tem que permitir que a gente sente. Então, a gente vai vir aqui, hoje a gente vai adicionar o que a gente chama de seat, tá? Que é esse bloco aqui. Ele vai permitir que quando o usuário toque nele, ele sente e quando ele pule, ele sai, quando ele apertar espaço. Então, primeiramente, a gente tem que vir aqui e descobrir para que lado que o avatar vai sentar, porque esse bloco ele tem uma direção. Então, eu vou vir aqui, vou testar, eu vou vir com o meu bonequinho e eu vou sentar e ele está apontado para lá. Então, a visão do bloco que tiver para cá vai ser onde ele vai estar sentado. Então, a gente pode vir aqui, girar para cá, e a gente sabe que quando o avatar sentar, ele vai sentar virado para lá, ok? A gente vai deixar isso daqui centralizado nesse banco. Deixa eu colocar aqui ponto 25 para poder ajustar melhor. Botar um aqui, a gente vai colocar um aqui e a gente vai colocar um aqui. Aí esses seats a gente vai querer colocar dentro da... Como que é o nome disso daqui? Mesa principal. A gente vai colocar isso daqui dentro da mesa principal, dentro do primeiro banco. Então aqui, primeiro banco, certo? E aqui a gente pode só deletar esse banco, a gente seleciona esse banco, duplica, gira, e aqui ele vai estar bonitinho do jeito que a gente quer. E agora, só por via das dúvidas, tá alinhado? Não tá. Esse daqui é um trem para lá, não é? É 2 trem para lá. Perfeito. Tá certo? Tá certo. A gente pode então vir aqui e testar, play here, e ver se tá alinhado o jeito de sentar. Pode vir um pouquinho mais para frente, porque o boneco está muito para trás, então a gente pode vir aqui, selecionar tudo, aqui, e dar um tchau para frente aqui, e aqui a mesma coisa, selecionar todos os bancos e dar um tchau para frente, e a gente testa de novo para ver como que tá. Não consigo andar. Consegui. Agora tá melhor, a perninha tá realmente para cá. O tamanho tá ok até. Acho que dá pra gente aumentar um pouco essa mesh. A gente pode fazer isso usando a escala do próprio Roblox. A do F3X não vai funcionar direito. Mas aqui a gente pode aumentar, acho que 2 aqui, eu acho que já dá. A gente vem aqui no teste, play here. Pronto, acho que agora está mais apropriado. Aqui a gente dá stop, e aqui então a gente tem os bancos. A gente vai deixar isso daqui tudo invisível também, certo? Então, transparência 1, e pronto. Agora a gente pode vir aqui, e agora sim posicionar os bancos, porque agora ele já tem assentos. Então agora, duplicar primeiro, e agora sim posicionar, porque a gente quer sempre ter um asset guardado ali no nosso asset land, para caso a gente precise, a gente sabe exatamente onde encontrar, não precisa ficar procurando. Então aqui a gente pode colocar agora os banquinhos aqui, certo, nas posições, e aqui eu gosto de dizer, para quem conhece um jogo chamado The Sims, que é como se você estivesse jogando The Sims, é basicamente você ir pegando The Sims, Bloxburg, tem vários jogos assim. Você basicamente vai pegando a sua mobília e vai posicionando ela no lugar, ok? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer para decoração. Mas é claro que para fazer a decoração, a gente vai ter que agora fazer de fato os muros e todas as coisas aqui, ok? Então a gente vai começar fazendo os muros. Aqui a gente já tinha determinado uma base.
Então eu vou selecionar isso tudo aqui, aqui ao redor, e vou chamar isso daqui de name base. Vou agrupar tudo. Ctrl G, obrigado. E aqui a gente vai começar a trabalhar com folder. Eu gosto de quando eu estiver fazendo estrutura, trabalhar com folder. Então, não é script que eu quero, é folder. Dei um misclick. A gente vem aqui e folder. E dentro desse folder eu vou chamar de cafeteria. Aí dentro do folder cafeteria eu vou ter paredes principais. E aí sim, esse grupo a gente pode parentar ele à parede principal. E aqui dentro a gente pode dar um Ctrl U e seguir a partir disso, certo? Então aqui a gente tem a base. O que a gente vai fazer agora é realmente as paredes. Então eu vou pegar isso tudo aqui na realidade. Vou subir um pouco. Cadê? Eu vou subir um pouco o tamanho. Talvez para um stud. Por que ele está para dentro do chão? Eu tava com o both ligado, né? Deve ser por isso. Então, tem que fazer mais uma subdivisão, ponto 1,25. E pronto, agora sim está no chão. Voltar para ponto 25 aqui. E aqui voltar para ponto 25. E tirar de both. Então aqui, deixar como 1 aqui. Eu vou então botar um material, selecionar tudo de novo. Vou botar aqui um material de... não sei, de brick talvez? Cadê brick? Brick. Vou botar aqui um vermelhinho. Acho que funciona. E em cima deles eu vou duplicar tudo. Ok? Vou subir um tiquinho. Aqui. Cadê? Ctrl F. Pronto, deixar aqui e vou nomear isso daqui de base parede. Porque isso daqui é a base, né, como se fosse a fundação da estrutura. E aqui a base parede eu vou utilizar wood, eu acho. Eu vou colocar uma madeira bem escura aqui. E aqui o que eu vou fazer é... selecionando aqui o both. Por que isso daqui não ficou de wood também? Acho que ele não estava selecionado. Ele não estava selecionado. Name... base parede. Tem alguma coisa que virou madeira? Ui, tem alguma coisa que virou madeira? Não. Ok, tá. Tá certo. Tá. Então isso daqui a gente vai colocar essa cor e vai transformar ela em wood. Wood. Ok? E aqui utilizando o both do resize, a gente vai fazer isso daqui. A gente vai diminuir um tiquinho aqui, um tiquinho ali. Diminuir um tico aqui. A gente também diminui um tico. Aqui no caso a gente tem que subir para encaixar aqui. É a mesma coisa aqui atrás. O que é isso daqui que eu estou fazendo? Basicamente, eu quero adicionar detalhe de diversas maneiras. O que é... como que eu gosto de definir o detalhe? O detalhe, ele é como se fosse coisas diferentes, né? Porque se você tiver um bloco sólido, tipo isso daqui, é um bloco de madeira, o detalhe que você tem é o detalhe só da textura e um pouco de variação de cor. Se a gente olha para isso daqui, no entretanto, a gente já tem algo de uma cor, de uma textura aqui, algo de outra cor e textura aqui, e não só isso, como também um espaço. Então a gente tem uma diferença também de topologia, digamos assim, né? Tem essa parte aqui para dentro que adiciona ainda mais detalhe. Então a diferenciação, as coisas que diferenciam essa parte dessa parte, no final, é uma das coisas principais que vai adicionar detalhe à sua experiência. Então, sempre que você, às vezes, fizer uma casa ou fizer alguma estrutura e você achar que está, entre aspas, feio, pode ser que, na realidade, seja falta de detalhe. Então, o que você pode fazer é, às vezes, mudar a textura de uma coisa ou outra, ao invés de ter tudo uma textura única, é você mudar a cor de uma coisa ou outra, é você mudar o tamanho de algo de uma parede, por exemplo, para ter esses detalhes, e isso vai te ajudar a ter detalhes. Daqui, ó, é a mesma coisa que acontece aqui, certo? A gente tem detalhe aqui em diversos sentidos. A gente tem a diferença aqui de tamanho, a diferença de cor, não tem diferença de textura, mas é diferença de tamanho também, inclusive, né, entre uma barra dessa e outra. Então é algo que, ao longo do tempo,
vai adicionando bastante coisa na sua experiência, para poder, né, deixar mais bonito. É isso. Então aqui também a gente vai utilizar both, vai diminuir aqui, o normal aqui, para poder encaixar e encaixar aqui. Aqui utilizando both, a gente joga para cá e também joga para cá. Então aqui a gente tem a base da nossa parede. A gente pode pegar ela aqui, selecionar tudo, duplicar de novo. Deixa eu colocar leste aqui só para ficar mais fácil de mover. E aqui a gente sobe e a gente pode então vir aqui e subir essa parede até onde seria mais ou menos o começo do telhado. E eu vou chamar esse daqui de parede principal, porque essa daqui vai ser a parede principal do nosso estabelecimento, certo? O que a gente vai fazer agora? Primeiro, deixa eu selecionar isso tudo. Eu quero colocar elas todas com wood plank, tá? Então aqui, wood plank, para poder ter, né, outra diferenciação de textura. E vou mudar a cor também para uma madeira um pouco mais clara, talvez assim. E aqui, se vocês lembram, a gente planejava colocar janelas, né, ao redor da nossa cafeteria. A gente tinha até colocado a marcação aqui. E isso daqui vai ser bem útil para a gente, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro é selecionar essa parede principal e eu vou duplicar ela. Uma versão dela eu vou jogar para cá, para o final, onde não tem mais janela. E a outra eu vou jogar para o começo, antes das janelas começarem, ok? O que isso daqui vai fazer? Ele vai permitir que, utilizando o R aqui, eu consiga posicionar elas na onde eu quero que a janela fique. Então, posso, por exemplo, vir aqui e utilizar os bancos como parâmetro para definir onde vai ser a janela. Então, eu posso vir aqui, duplicar, aqui com a escala, eu boto na onde começa esse banco, deixa eu vir para cá para ver, aonde começa esse banco e aqui aonde começa esse banco também, e fazendo esse processo ao longo de toda essa parte aqui. E aqui também, para definir aqui, até às vezes aqui, e aí sim, essa parte ela vem até aqui. Ok, agora a gente pode então vir aqui e colocar aqui 3 e jogar 3 studs para cá. Aqui a gente joga 3 studs para cá, 3 studs para cá. Aqui é a mesma coisa, 3 studs para cá, 3 studs para cá. E assim por diante, só para a gente ter, né, não fazer com que a janela acabe exatamente onde acabe o banco, mas ter um espacinho, né, entre acabar e não, e manter esse espaço pré-definido aqui, né? Agora o que a gente vai fazer é pegar essa parede principal, a gente vai duplicar de novo e vai diminuir ela para a gente poder ter a base da nossa janela. Então a gente vem aqui e joga até aqui. Eu queria muito que isso daqui alinhasse, mas não vai alinhar agora. Depois a gente pode dar o union para poder alinhar isso tudo. E aqui a gente pode, na realidade, para facilitar, se a gente selecionar isso tudo e subir acho que é o tamanho daquilo ali, acho que aquilo ali está com 1. A gente sobe aqui e a gente pode pegar essa parte e jogar ela até o final aqui. Perfeito. Então aqui agora a gente tem as nossas planks, certo? A gente pode adicionar mais detalhe também. A gente pode pegar isso daqui. Vou duplicar. Eu vou jogar para cá. E aqui eu vou colocar ponto 25 de novo. E utilizando both, eu vou aumentar um pouco o tamanho disso. Utilizando normal, vou deixar um pouco mais fino na real. Jogar isso daqui para cá, assim. Garantir que ele esteja encaixando. Perfeito. Vou deitar. E aqui eu também vou garantir que ele esteja encaixando perfeitamente aqui. Por que eu estou fazendo isso daqui? Isso daqui, na realidade, agora eu vou mudar de cor também. Então eu vou colocar essa mesma madeira daqui de baixo e vou mudar também para wood. Aqui, wood. Isso daqui ele vai ser o batente da janela, né? Então a gente pode subir isso daqui agora também. Deixar ele bem aqui em cima. E aqui na parte de dentro, eu vou pegar isso daqui tudo. Eu vou agrupar e vou chamar de batente. Assim escreve? Batente. Agora batente janela. Acho que não chama batente isso daqui na realidade. E aí todas as partes de dentro eu vou chamar de parte de
batente, para a gente ter tudo organizado. Por fim, aqui por dentro, a gente vai selecionar essa parte, a gente vai duplicar e utilizando o both, a gente vai deixar aqui de novo, menor do que o batente. A gente vai jogar, sem utilizar o both, a gente vai jogar ela para cá. Pode dar uma diminuída aqui. Pronto. Aqui a gente vai dar vidro, vai chamar de glass. Botar aqui uma cor. E a transparência a gente pode botar 0.7. Acho que 0.7 dá. 0.7, vamos ver 1.3 como fica, uma janela mais opaca. 1.5. 0.5 serve, vai. 0.5 tá ok. E aqui a gente vai chamar, obviamente, essa parte de... Não, esse daqui é o material. Cadê? Janela. Janela. Na realidade, isso tudo aqui eu posso chamar de janela. Ok. Então aqui a gente tem então um janelão grandão. A gente pode vir aqui. Como a gente sabe que o tamanho dos bancos vai ser o mesmo, porque a gente fez... Olha só que bonito. Eu fiz errado aqui, hein? Mas daqui é fácil de arrumar. Pelo menos isso. Aqui. Eita. Aqui. A gente deleta esse e agora sim. Como a gente sabe que o tamanho é o mesmo, a gente pode só duplicar, mover e encaixar aqui, certo? Que daí então todas as janelinhas aqui parecidas, iguaizinhas, bonitinhas, para a gente poder utilizar. E por fim, a final, que não é parecida, né? Porque esse daqui é bem maior, mas a gente pode colocar a janela aqui. A gente pega só essa parte, a gente move ela até aqui e é utilizando... Aqui a gente dá o R para cá. E aqui, essas duas, a gente também dá o R para cá. Pronto, perfeito. Então aqui a gente tem nas outras janelas, certo? A gente tem que fazer isso daqui do outro lado também. Então a gente pode vir aqui, deletar isso. E como a gente sabe que essa parede toda aqui, ela é do mesmo tamanho da outra, a gente pode selecionar tudo isso que a gente fez. Tem parte aqui embaixo? Não. Tem parte para lá? Não. A gente pode simplesmente duplicar, mover isso daqui e botar exatamente aqui, que ele vai estar no tamanho certinho, ele vai estar ali. A gente sabe também que as mesas, elas também vão estar certinhas, então a gente pode vir aqui e mover elas já para cá, deixar elas encaixadinhas aqui. Deixa eu ver como que elas estão aqui. Elas têm um espaço, né? Eu quero que elas fiquem totalmente grudadas, na realidade. Sim, perfeito. Então aqui a gente já tem, então, uma das laterais. Ainda é uma lateral muito simples, certo? Não tem muita coisa. É realmente só essa madeira aqui. Essa parte aqui a gente pode, inclusive, duplicar e subir aqui para poder fazer uma finalização, para não acabar a janela e já tá no telhado. Eu vou deixar 2 studs. O legal da textura de madeira é que cada plank dessa é um stud, tá? Então, se você estiver trabalhando aí e quiser manter o tamanho das planks, né, certinhas, cada uma tem um stud. Então, 2 studs vão ser 2 planks e, enfim, assim por diante. Aí essas paredes aqui a gente pode só subir aqui. Na realidade, aqui eu acho que eu vou fazer uma vitrine aqui também, na realidade, hein? Botar um negócio de vidro aqui e para poder, quem tá de fora, né, passando na rua aqui, sei lá o que vai ser aqui, para poder conseguir ver por dentro e, né, ter o visual do café. Eu acho que faz sentido ter uma vitrine aqui, ok? Bom, agora que a gente tem isso daqui, a gente pode pensar agora em formas de detalhar um pouco mais o muro, certo? O que a gente pode fazer, então, é ter uma separação aqui entre essas coisas, como se fosse uma pequena pilastra. Então a gente pode vir aqui, adicionar uma parte nova. Eu vou botar ela exatamente no meio aqui da outra peça. Eu vou utilizando o both aqui. Eu vou mudar um pouco isso. E eu vou criar aqui realmente uma pilastrazinha, tá? E eu vou fazer ela do mesmo material que esse chão aqui, que é para poder remeter ao chão. Então eu vou colocar aqui brick também. E aqui a gente já tem, ó, uma quebra, certo, do visual. Ele não está tão repetitivo assim, porque a gente tem essa pilastra aqui, ok?
No fundo a gente pode, inclusive, no fundo não, né? No final a gente pode até vir aqui, chegar aqui e utilizando o both fazer um detalhamento extra aqui também. Então a gente tem, né, esse pilar. Eu acabei de perceber que eu fiz isso daqui com sit, porque o meu inserter tá com sit. Ok, vamos refazer então. A gente bota isso daqui aqui, a gente sobe até aqui, a gente vem até aqui. E aqui both, a gente bota aqui, utilizando o normal, a gente joga um pouco para cá, a cor a gente pega daqui, e aqui a gente pega a brick. Cadê? Brick. E faz o detalhezinho embaixo de novo. Aqui assim. Both, vral e vral. E aqui a gente chama essas duas coisas de pilastra. Pilastra agrupa e joga isso daqui de parênteses aqui na parede principal. Isso daqui a gente vai chamar também de... como que chama isso daqui? De pilar, né? Pilar. Pronto. E agora então a gente pode vir aqui e duplicar isso daqui para ele encaixar no meio dessas divisões aqui também. Alright. E aqui então a gente já começa a ter de novo a quebra... a quebra da monotoniedade, essa palavra existe? Não sei, agora existe. Mas enfim, ele deixa de ser, né, aqui igual ali, que é só uma parede sem nada, e aqui a gente começa a ter algumas coisas aqui em cima, né, para poder adicionar um pouco de detalhe. O que a gente pode fazer também é pegar essa parte aqui do fundo, do final, pegar a madeira, na realidade, subir aqui também, para poder ter uma quebra aqui em cima. Tá encaixado? Tá encaixado. A gente pode, por que não, pegar o brick e subir aqui também. E na realidade esse brick aqui a gente pode até transformar em concreto, talvez. Jogar um aqui assim, ó. Concreto não, slate. Slate que eu quero. Cadê slate? Slate. E aí ter também mais uma divisão aqui em cima. Isso daqui, é claro, a gente pode subir esse suporte. Assim. Até aqui em cima. Pronto. E aqui a gente já tem uma parede muito mais interessante do que aquela parede, certo? Porque a gente tem diferenciação de cor, de textura, aqui a gente quebra a geometria, diferencia várias coisas. E esse é meio que o segredo para a gente poder fazer algo ser atrativo, né? Realmente essas diferenciações de textura, de cor, é isso que vai deixar algo mais ou menos detalhado. Na parte de fora aqui acho que não tem problema, porque eu não planejo que as pessoas possam vir aqui para fora, nem para cá. Então, ninguém vai conseguir ver que não tem uma parede ali, né? Não tem detalhe ali. O importante é detalhar aqui por dentro, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar um pouco com o chão. O chão aqui, no caso, eu posso só pegar essa parte, diminuir isso daqui. Eu vou chamar isso daqui de chão. E para o chão, eu vou criar uma pasta nova e eu vou chamar de chão. Right? Isso daqui, então, eu vou colocar como child, vou colocar o parente dela no chão. E pronto, a gente tem isso daqui que eu posso simplesmente jogar até aqui no final e aqui também jogar até o final aqui. Jogar aqui no final. E desse lado também a gente tem que jogar até o final. Pronto. E para evitar Z-conflict aqui, para as coisas não ficarem travando, a gente vem aqui de both e a gente diminui um vapo aqui e um vral aqui. E aí a gente não tem mais Z-conflict e, é claro, a gente vai mudar a textura disso. Aqui dentro, eu acho que a gente pode ter um piso de madeira, talvez. Caralho, essa madeira vermelha ficou boa, hein? Gostei dessa madeira vermelha aqui na real, esse wood plank vermelho aqui. Acho que eu vou manter. E além disso, a gente também pode ter algumas diferenciações no chão também, né? Então a gente pode ter, por exemplo, deixa eu adicionar uma parte nova aqui na real. Vou chamar ela de detalhe de chão.
detalhe de chão e vou dar o parent dela aqui no chão também. Então a gente pode vir aqui e, por exemplo, na realidade eu não sei o que a gente pode fazer com isso daqui ainda, mas a gente pode, deixa eu colocar aqui ponto 1.25 para deixar isso daqui bem rente ao chão mesmo. E talvez o que a gente possa fazer é vir aqui, ó. Deixa eu fazer isso daqui desse lado, que é para a gente poder ter uma comparação de detalhe versus sem detalhe. A gente pode botar isso daqui no meio. Aqui, deixa eu... Ui. Vim aqui. Eu posso fazer, às vezes, esse daqui como se fosse um wood assim, talvez. Não sei, deixa eu ver outras cores. Assim. Pode ser que funcione. Eu não sei onde que eu quero chegar com isso ainda, mas o que eu imaginei, na realidade, era você ter ele aqui meio que demarcando onde fica os bancos aqui, né? Então vou pegar esse daqui, vou colocar ele aqui também. Eita. Vou colocar ele aqui junto desse banquinho. Por que que ele... Ah, a mecha acaba lá embaixo. Ok, perfeito. Nesse caso, então... Pronto. Não vai ser exatamente do mesmo tamanho, mas vai ser uma diferença muito pequena. Então aqui, a gente vem... Bota aqui, ele tá acabando onde? Não, ele acaba... Ah, tá, é porque ele não tem o trem. A gente vem aqui. E, inclusive, se a gente quiser, a gente sabe então aqui agora que exatamente no meio disso a gente pode pôr outro pilar desses. Então aqui a gente pode vir até aqui, na real, talvez. Nesse começo. Eu vou subir um disso daqui. Um assim. E aí aqui eu vou vir, vou colocar mais uma parte aqui. Vou diminuir um e vou jogar até o começo do banco aqui. E eu vou transformar isso daqui em wood plank. Eu vou deixar isso daqui um tiquinho mais claro só. E a gente pode ter aqui essa variação de chão perto dos bancos, né? Acho que pode ser algo interessante de se ter. Não sei se eu gostei, não sei se eu quero que isso daqui venha para a mesa inteira. Talvez faça mais sentido se vier para a mesa inteira. Sim, no caso. Vou deletar isso também. Não sei se eu gostei, mas vou deixar assim por enquanto, que é para a gente poder ter algum detalhe, né? Deixa eu agrupar isso tudo, chamar isso daqui de detalhe, chão, mesa. E a gente pode vir aqui e ir colocando isso tudo junto das mesas. Assim. Assim, na realidade, né? Olha só, isso que dá. Eu não pensei, na realidade, no tamanho das coisas. Agora eu estou tendo problemas para fazer. Então vou só deixar assim, eu acho. Assim. Pronto, vai ser isso. É só 3 mesmo, não tem problema. Então aqui a gente pode ter nessa variação, essa variação de chão, que é mais uma forma, né, de ter diferenças aí. Se a gente quiser também, a gente pode na realidade pegar essa pattern que a gente fez e ir duplicando ela aqui pelo chão inteiro dessa lateral. E aí sim eu acho que as coisas começam a ficar interessantes. Tendo essa pattern aqui repetida. Eu acho que eu gosto mais assim, na realidade, hein? Ó, tá, dá realmente um ar daquela parada industrial, né? Meio bruta, assim, que a gente estava querendo. A gente tem mais 15 minutos, então o que eu vou mostrar para vocês vai ser, então, uma técnica para poder fazer isso daqui exatamente com o número que a gente precisa, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu vou pegar essas duas coisas aqui, vou usar essas duas coisas de exemplo, tá? Então, primeiramente, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber
o tamanho do chão, que é visto por dentro, que no caso, o tamanho do chão que é visto por dentro. A gente vai entrar aqui em matemática, tá? Quem não gosta de matemática, tem uma péssima notícia para você. A gente usa muita matemática no Roblox, ok? Então, o que isso daqui significa? Se eu colocar essas duas partes aqui, que são as partes... na verdade, eu fiz besteira. Deixa eu pegar essa daqui para ter certeza que a gente está pegando o tamanho certo. Se eu pegar essas duas partes aqui, elas vão definir o tamanho do chão, certo? Então, o chão, ele, na realidade, não é o tamanho da peça que está aqui. Ele é daqui até aqui. A gente pode descobrir isso, é claro, se a gente deixar a peça começando e terminando no mesmo lugar. Aqui. E ela acaba, então, aqui também. No caso, ela não acaba exatamente aqui, porque ele tem um negócio também, mas para efeitos de demonstrar a matemática que eu quero mostrar, é essa aqui que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Tem uma forma de fazer isso de forma matemática. A gente vai pegar essa distância aqui, que é de 180, e a gente vai dividir ela em quantos painéis desse a gente quer que tenha. Então, se eu quiser que tenha, por exemplo, 4 painéis, eu vou ter que pegar aqui. A gente pode usar matemática tanto por script ou de cabeça, mas a gente vai pegar então 180 e vai dividir por 4, que vai ter 9, vai ser 4,5. Então vai ser 45. Vamos ver se eu sou bom de matemática. Aqui a gente pode adicionar uma parte. Deixar isso daqui em 45. 45 aqui. E 90, 135, 180. Perfeito. Então a gente sabe que para a gente ter 4 placas, isso daqui ele teria que ter um tamanho de 45. Ok? Então como que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar essa parte aqui. A gente pode deixar isso daqui com o tamanho de um stud. A gente pode deixar isso daqui com o tamanho de um stud. Mas, para ser um pouco mais inteligente, 45 é um número ímpar. E isso é um grande problema para a gente. Então, a gente quer transformar esse número ímpar no número par. Como que a gente faz isso? A gente pode subtrair o 1 de 45, que ele vai virar 44. Se a gente colocar 0,5 aqui nessa parte e 0,5 nessa parte... Somando elas duas, a gente tem 1. Então, essa parte principal aqui, ela tem que ter 44. Então, a gente pode pegar isso daqui, jogar ela nesse canto, pegar isso daqui, jogar ela nesse canto, e isso aqui, ele também vai ter que ter 44 no final. 44 e... Ele está com 43 e alguma coisa. Por quê? Porque essa peça aqui, ela não está encaixada aqui bonitinha. Pronto, agora sim, se a gente pegar esse daqui, ainda está 43. Por que você não quer ficar com 44? Eu fiz alguma coisa errada? Essa peça não está encaixada também direito. Olha só, está tudo não encaixado direito. Agora sim, perfeito. Então aqui a gente também pode pegar essa parte, duplicar. Na realidade não precisa, né? Porque isso daqui vai estar direto aqui assim. Ok? Então a gente bota isso daqui no começo. Pronto. E a gente sabe que isso daqui tem 45 no total. Então eu posso colocar de incremento 45. Duplicar uma vez, duplicar a segunda vez e duplicar a última vez. Ele vai acabar exatamente onde ele tem que acabar aqui. Porque a gente fez tudo utilizando cálculos matemáticos. Olha só que lindo. Quem falou que não quis usar matemática fora da escola estava enganado. E aqui a gente podia fazer a mesma coisa também para essa metade, para saber exatamente a distância que isso daqui tinha que ter. Mas como a gente não fez, a gente vai simplesmente fazer isso daqui assim mesmo. E não vai dar certinho, mas aqui, é claro, a gente poderia fazer com que esse quadrado, esse retângulo aqui, ele também tivesse o tamanho, né, nesse eixo aqui, no eixo Z, do mesmo tamanho, que fazer uma divisão também para ele ficar igual aqui. Então, isso daqui é uma forma aí de você trabalhar com tile, né? Esse daqui é o que a gente chama de tile set. Então, a gente tem, né, essa parte aqui do chão que a gente vai repetindo ele para poder preencher o chão inteiro. O que eu vou acabar fazendo vai ser calcular um tamanho
para acabar exatamente aqui, onde começa essa parte, porque eu não quero que aqui dentro seja madeira, quero que aqui seja outra coisa, porque quem já tentou limpar café em madeira, coisa de comida que cai em madeira, é horrível. Ainda mais madeira plank aqui, ó, vai cair nesse chãozinho aqui, ó, nunca mais você vai tirar o que vai cair daqui. Então eu não quero que seja plank aqui dentro, vai ser outra coisa. Então esses nossos tiles eu vou depois calcular pro tamanho certinho que a gente tem, né, para ele acabar aqui também, para ele acabar aqui. E talvez pensar em alguma outra coisa para a gente ter no chão, para poder, perdão, para poder, né, ter esse chão diferenciado. Mas aqui, se vocês forem ver, eu vou até colocar essas mesas aqui já, para a gente poder só ter a parte visual. Eu não vou colocar o assento aqui, eu vou colocar, né, depois. Mas daqui só para a gente ter uma visão um pouco melhor de como que vai estar ficando o nosso cafezinho, né? Então aqui eu estou duplicando, fazendo aqui, né, um círculozinho de mesa, aqui, bem tranquilo. Isso aqui tudo eu vou dar uma agrupada, vou chamar de... Não vou chamar de nada porque eu vou mudar depois. Mas aqui, ó, a gente pode então ir duplicando e colocando aqui, ó. A gente já consegue ver. Se a gente olha para esse lado, certo? Que é o lado aqui. Enfim, tem as mesas, tem um detalhe aqui no chão, tem um detalhe na parede também, já tem umas coisas aqui. A gente já consegue ver a diferença que isso daqui faz para esse lado aqui, que não tem detalhe no chão. Vou até colocar umas mesas, essas mesas aqui ali, para não ficar muito injusto, só para a gente ver os detalhes realmente. Eu não consigo selecionar direito. Só para a gente ver realmente os detalhes do chão e da parede, né? A diferença que eles fazem. Então aqui, se vocês forem ver aqui, ó, parte detalhada, né, com coisa na parede, com alternação aqui entre a parede, né, o teto, a parede aqui, tem as pilastras, a gente tem aqui diferenciação no chão também, né, tanto de textura quanto de cor e também de tamanho. Isso daqui, como eu falei, é a tríplice coroa, são os 3 pilares que sustentam o detalhamento aqui no Roblox. E aqui desse lado, sem as pilares, sem as coisas em cima, né, sem nada, para você ver a diferença, como que dá. Aqui já tem um aspecto muito mais bonito, muito mais parecido com algo que você veria na vida real, né? Na vida real, você, tipo, dificilmente vai ter algo tão perfeitinho, tão parecidinho assim. E aqui, se vocês quiserem ver também o lado de fora, sem as pilastras, né? Como que fica. Então é isso daqui, é o que a gente teve para hoje. O nosso tempo aqui já está se encerrando, estamos dando 1 hora, mas é isso. O que eu vou fazer, né, durante a semana vai ser preparar essas coisas aqui do chão, vai ser preparar os assets, né, colocar mais coisas, exportar alguns outros assets também que eu tenho feito no Blender. E o que a gente vai fazer na semana que vem a gente vai então popular isso daqui com algumas coisas que eu não fiz, que eu não vou fazer, como, por exemplo, as partes de comida. Eu vou ensinar vocês sobre todo mundo acho que já conhece, mas mesmo assim, sobre a Toolbox. Eu vou mostrar como que a gente pode procurar coisa na Toolbox, como que a gente pode procurar coisa no Marketplace para poder agilizar o nosso processo criativo, ok? Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu dei um tapa no microfone aqui agora, foi incrível, né? Eu não tinha dado um tapa no microfone até agora, essa foi a primeira vez, uma loucura, quase que a gente conseguiu um episódio inteiro sem tapa no microfone. Então, bom, é isso. A gente tem que pensar também como fazer detalhamento aqui de trás, mas enfim, isso é coisas para o futuro, o cafezinho do futuro que vai ter problema com isso. Mas espero que vocês tenham gostado então. Lembrando que o Cafezinho da Comunidade é um programa nosso que acontece bissemanalmente, então semana sim, semana não, sexta sim, sexta não, ele acontece. O próximo episódio ele vai acontecer, vamos descobrir que ele vai acontecer dia 19, olha só que coisa linda. Então dia 19, nesse mesmo bate-canal não, errei o meu jargão, nesse mesmo Rô-canal, nesse mesmo Rô-horário, nesse mesmo Rô-lugar, a gente vai então tá continuando, a gente já vai ter o show, já vai ter várias coisas aqui, a gente vai continuar populando, talvez com um convidado especial, quem sabe, não sei, vamos ver, se vai ter convidado especial, espero que sim, pra gente poder não ter só o cafezinho aqui falando, né, que fica chato, só eu falando, todo mundo tá cansado da minha voz já, eu tô cansado da minha voz, imagina vocês. Então é isso. Não se esqueçam, os episódios eles estão todos no YouTube também, no nosso canal dos Embaixadores da Comunidade, o Vitamina Dev. Nos sigam no falecido Twitter, no X, para ficar também sabendo das coisas aí. DevRel em português, DevRel PTBR, lá no X.
Junte-se também a gente no Dev Fórum. Link, como sempre, tá tudo aqui na descrição para você que tá vendo no YouTube, para você que tá vendo aí no chat. Vão estar mandando o link aí também, eventualmente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.